Olá, telespectadores da TV Justiça. Bem-vindos ao Saber Direito Responde. Me chamo Jéssica Ferracioli, sou professora especialista em Direito Penal e advogada criminalista. Ao longo desta semana, estudamos o crime de tráfico de pessoas. E agora estamos aqui com os alunos para poder responder às dúvidas atinentes ao tema que foi abordado ao longo dessa semana. Vamos à primeira pergunta. Professora, o tráfico de pessoas adquiriu uma estruturação delineada por um mundo globalizado, onde atuam redes organizadas de criminosos internacionais, o que acaba por ampliar o viés desse crime? Sim. O crime organizado transnacional é a chave mestra para o seu crescimento em ascensão, de modo que o tráfico de pessoas atualmente apresenta-se como uma das novas formas de criminalidade. Recentes relatórios internacionais demonstram que o tráfico de pessoas desenvolve-se como uma nova forma delituosa. Tal constatação advém, sobretudo, das características peculiares atinentes ao tema em foco, entre elas, a possibilidade de desenvolver-se nos âmbitos internos dos países ou transnacionalmente, guiado pelo crime organizado, comprometendo vários sistemas e subsistemas sociais, alimentado pela pobreza, vulnerabilidade, ausência de perspectiva na melhora de condições das vítimas. Vamos à segunda pergunta. Quais as principais causas do tráfico de pessoas? As principais causas do tráfico de pessoas, ou melhor, os principais fatores que fomentam o crescimento do tráfico de pessoas no mundo, se devem, primeiramente, à globalização, que está inserida num contexto pós-moderno, entre eles os fatores econômicos, a feminização da pobreza, a imigração feminina, as leis de controle e políticas sobre imigração, as leis deficientes no combate ao crime de tráfico de pessoas, ainda problemas sociais e de aceitação relacionados a questões religiosas são propulsores do crescimento de tráfico de pessoas em todo o mundo. Agregado a esses fatores, não pode-se deixar de lado a expansão do crime organizado transnacional. Vamos à terceira pergunta da aula de hoje. Os principais tratados internacionais que discorrem sobre o tema de tráfico de pessoas são datados de 1902 a 2000. A doutora acredita que atualmente existe um menor índice desses crimes ou os tratados e a fiscalização atual já são suficientes para inibir esse tipo de delito? Não. Infelizmente, apesar dos esforços empregados no âmbito das Nações Unidas, a partir do momento que se verificou que somente a promulgação de uma legislação uniforme em consonância com a cooperação judicial e policial dos Estados-membros seria, de fato, uma ferramenta eficaz no combate ao tráfico de pessoas. No entanto, não significa que a adesão ao país a um protocolo adicional que complementa a Convenção de Palermo, que é relativo ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, efetivamente tem algum efeito no âmbito do ordenamento jurídico interno nacional se não forem complementados, principalmente com uma legislação penal eficaz, associada a demais técnicas de investigação e apuração dos crimes cometidos na seara do tráfico de seres humanos, bem como a implementação de políticas de estados voltadas para a informação
e a prevenção do crime de tráfico de seres humanos. Vamos a mais uma pergunta. Professor, atualmente vê-se a proliferação de campanhas e programas, tanto na esfera de agências especializadas das Nações Unidas, tanto dos governos nacionais. Quais os fatores de vulnerabilidade? Os fatores de vulnerabilidade que propiciam o domínio do agente sobre a vítima e que permite que os traficantes exerçam um controle absoluto sobre sua vida, em geral, tem como pressuposto material a extrema desigualdade e miserabilidade em que se encontra a pessoa traficada. São essas condições materiais de existência que propiciam a situação de domínio e submissão caracterizada pela falta de liberdade e segurança e autodeterminação pessoal, assim como a legítima coisificação e mercantilização do ser humano, próprias do trato desumano e degradante. De fato, em resumo, essa situação de vulnerabilidade que se encontra as vítimas que propiciam o abuso e a situação e a permanência nas condições de exploração. Vamos a mais uma pergunta. Existe a possibilidade de tentativa do crime de tráfico de pessoas previstos nos artigos 231 e 231-A do Código Penal Brasileiro? Como se configura? Sim. O crime de tráfico de pessoas voltados para o combate da exploração sexual, tanto interna quanto internacional, encontra guarida no Código Penal Brasileiro, no artigo 231, que versa especificamente sobre a modalidade internacional de tráfico de pessoas, e no artigo 231, a linha A do Código Penal Brasileiro, que versa sobre a criminalização do tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual. A doutrina majoritária tem o entendimento que é sim possível a tentativa nas duas modalidades de tráfico de seres humanos, desde que o agente, durante a execução das ações de promoção ou facilitação, das condutas de facilitação ou promoção do tráfico de pessoas, da saída, da entrada no território nacional ou no deslocamento no âmbito interno, seja interrompido por razões alheias à sua vontade. Minoritariamente, Guilherme de Souza Nutti entende que o crime, quanto à tentativa no crime de tráfico internacional de pessoas para finalidade de exploração sexual, é incabível, em razão de se tratar de um crime condicionado a uma condição objetiva de punibilidade. Vamos mais a uma pergunta. Dentre as formas mais comuns do tráfico de pessoas, quais são, segundo as estatísticas, os grupos mais vulneráveis a este tipo de delito e para qual finalidade? Pois muito se fala em exploração sexual, em trabalho forçado. Qual é a principal finalidade também? Na seara de crime de tráfico de pessoas, os grupos mais vulneráveis e mais suscetíveis a todas as formas de exploração são as mulheres e as crianças. No entanto, o maior índice de tráfico de pessoas pode ser observado na modalidade de exploração sexual e na modalidade de exploração laboral. Não obstante, o tráfico de pessoas possa se desenvolver atrelado a outras modalidades de exploração, que versam sobre o tráfico de órgãos, exploração da mendicância,
tráfico de pessoas com a finalidade de adoções ilegais e ainda o tráfico de pessoas para casamentos forçados. Vamos a mais uma pergunta? Este crime de tráfico de pessoas promove o desrespeito a inúmeros direitos fundamentais da pessoa humana. A professora poderia dissertar a respeito do assunto? Sim. Conforme bem observado, o tráfico de pessoas, de fato, afronta, fere inúmeros direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana, como vetor principal e ainda um princípio constante na Constituição Federal, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Portanto, o tráfico de seres humanos na pós-modernidade é considerado como uma das formas de escravidão contemporânea, que, em geral, é praticado por organizações criminosas transnacionais, que refletem um novo lucrativo negócio internacional que pode estar ou não associado a outros crimes e outras formas de criminalidade. A escravidão contemporânea afeta os direitos e garantias fundamentais das pessoas, sejam elas vítimas ou não, na medida em que se materializa na legítima coisificação do ser humano como objeto de exploração com o fito de se obter lucro. Portanto, essa modalidade de escravidão contemporânea, além de ser proibida legalmente, apresenta novas formas para ser concretizada e incide sobre direitos fundamentais das pessoas de forma isolada ou conjuntamente, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade física e psicológica, sobre o direito ao trabalho remunerado, sobre o direito à liberdade sexual. Portanto, colocar um ser humano em uma situação de escravidão contemporânea significa privá-lo de todos os seus direitos fundamentais, ainda da sua identificação no momento em que se é retirado seus documentos, ou ainda impor livre acesso aos lugares, cercear a liberdade de movimentos, impedir a comunicação com a família, incluindo a troca de correspondências, conversas telefônicas, promover o isolamento cultural desse indivíduo, assim como o trabalho forçado em uma situação que se violam a dignidade e a honra humanas, sem remuneração ou esta ser inadequada. Portanto, nesse contexto, há sempre alguém que submete ou explora outra pessoa com o intuito de oferir vantagem econômica. Vamos a um breve intervalo e já regressamos com mais perguntas dos alunos. Voltamos à segunda parte do programa Saber Direito Responde. Continuamos, então, a sequência de perguntas dos alunos. Vamos a mais uma pergunta. A ação de redes criminosas internacionais possuem suas atividades facilitadas por uma sociedade internacional influenciada pelos contornos da globalização? Sim. O tráfico de seres humanos é apontado como uma das consequências contemporâneas do capitalismo mundial. Produz-se devido às desigualdades geradas no processo de globalização econômica, a proliferação da pobreza rural, o aumento da exploração econômica dos desprovidos, a transferência líquida de riquezas e recursos das economias dos países pobres para os ricos, a erosão das oportunidades e do acesso aos bens primários nos países em desenvolvimento. Paralelamente, o mundo suportou alguns conflitos políticos militares de elevada intensidade em regiões geograficamente localizadas, como, por exemplo, nos Balcãs, no Timor-Leste e na região dos Grandes Lagos africanos, com conteúdo
étnico, religioso, o que provocou o aumento dos fluxos migratórios. Nesse contexto, há sempre alguém que explora outrem com a intenção de obter vantagem econômica ou patrimonial em razão da vulnerabilidade gerada pelas altíssimas taxas de desemprego, da miséria, da discriminação, da feminização da pobreza e dos conflitos políticos militares. Essa vulneração social, presente em inúmeros países, causa assimetrias endêmicas entre as nações desenvolvidas e as desprovidas. Dessa forma, provoca problemas de migração e fluxos migratórios, a exploração laboral e sexual, incluindo o tráfico de seres humanos para diversas formas de criminalidade. Conforme dito, ao longo das nossas aulas e hoje, insta a salientar que nesse contexto destacam-se grupos mais suscetíveis de se tornarem vítimas, que são as mulheres e as crianças. Portanto, nesse contexto, desenvolve-se um terreno fértil para a atuação das organizações criminosas que fomentam a ascensão do crime de tráfico de pessoas atualmente em vários países. Vamos a mais uma pergunta. Professora, em que pese ser tema tão antigo e polêmico, porque ainda há lacunas no ordenamento jurídico brasileiro que só pune o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual? Sim. De fato, o Brasil apenas criminaliza o tráfico de pessoas voltado única e exclusivamente para exploração sexual ou exploração da prostituição de outrem. No entanto, a conduta de tráfico interno e tráfico internacional de pessoas não está voltada unicamente para a exploração sexual, mas possui apenas normas penais subsidiárias para a punição e a repressão do delito de tráfico de pessoas dispostas nos seguintes artigos. Artigo 149, redução à condição análoga de escravo. Artigo 206, aliciamento para fins de emigração. Artigo 207, aliciamento de trabalhadores de um local para outro dentro do território nacional, todos no Código Penal Brasileiro. Ainda criminaliza subsidiariamente a partir da previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente do artigo 239, que versa sobre o envio de crianças ilícito de crianças ao exterior. E ainda o artigo 15 da Lei número 9.434, de 97, que dispõe sobre a remoção de órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, auxilia subsidiariamente na repressão ao tráfico de seres humanos voltados para a exploração sexual. No entanto, apesar do crime de tráfico de pessoas mostrar-se em ascensão e o Brasil ser signatário da Convenção de Palermo e dos seus protocolos adicionais que pugnam, exigem a criminalização eficiente e a proteção das vítimas no ordenamento jurídico brasileiro, até o momento nada foi feito. Apenas dando destaque para a seara crime de tráfico de pessoas no âmbito criminal, a recente reforma ocorrida em 2009, que alterou a legislação, relativa ao tráfico de pessoas, passando a tratar de forma mais contundente o crime de tráfico de pessoas. No entanto, voltado única e exclusivamente para a exploração sexual e o exercício da prostituição. Vamos mais uma pergunta? O tráfico de pessoas é uma espécie de crime que possui influência no âmbito das políticas migratórias?
Muito boa a sua pergunta. Para poder esclarecer a sua dúvida, precisamos ler a definição contida nos protocolos adicionais referente ao tráfico de pessoas e ao tráfico ilícito de imigrantes para poder diferenciá-los e, assim, conseguir sanar a sua dúvida. O tráfico de pessoas encontra sua definição no protocolo adicional relativo à prevenção e à punição do tráfico de pessoas que complementa o protocolo, a Convenção de Palermo. Ainda, a Convenção é complementada por outro protocolo adicional e as práticas similares à escravatura, à servidão ou à remoção de órgãos. Portanto, a finalidade do agente que comete o tráfico de seres humanos é explorar o ser humano com o objetivo de auferir lucro, diferentemente do que ocorre num contexto da imigração ilegal, em que o agente se utiliza dos serviços prestados pelas organizações criminosas, inclusive o fornecimento de documentos falsos, o fornecimento do traslado para inserir num estado diferente do seu, para residir, e, com isso, a preocupação desses estados, que são países de destino das pessoas, é vedar, é coibir esse trânsito, esse fluxo migratório, geralmente provocado pelos imigrantes ilegais no contexto do protocolo adicional. Vamos mais a uma pergunta? Para um melhor enfrentamento do tráfico de pessoas, seria interessante manter a criminalização do crime do tráfico de pessoas no Código Penal, no título 6º, que versa sobre a dignidade sexual? Eu entendo que, em razão do tráfico de pessoas possuir outras modalidades exploratórias, não atreladas somente à exploração sexual, seria interessante que o tráfico de pessoas fosse retirado do título 6, que versa sobre os crimes contra a dignidade sexual, em razão de ter outros bens jurídicos protegidos, não apenas a liberdade e a autodeterminação sexual e a dignidade sexual, mas também a vida, a liberdade e, por tal razão, obedecendo-se à função sistemática do bem jurídico, deveria ser tipificado corretamente, abarcando-se todas as formas de exploração sexual em outro tipo penal. Os crimes contra a liberdade, uma sugestão, enfim. Eu agradeço a presença de vocês e chegamos ao final do programa Saber Direito Responde. Obrigada a todos e até uma próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.